Shalom, gente, que eu sou lá, fui nesse 18 de setembro de 2020, sexta-feira, gravando aqui um pequeno testemunho que passei na minha vida. Na década de 70 eu tive uma depressão. Eu, jovem, envolvido em muitas atividades que não são das melhores. Então, nesta década de 90, eu tive essa depressão. E a depressão, a gente sabe, atinge hoje quase 20% da população dessa vida urbana. Por um motivo ou outro, estresse, choque emocional, perda de emprego, questões pessoais, e sim, até pecados mesmo, pecados da carne, né? Vícios, etc. E eu estava mergulhado nessa depressão, sofrendo muito com medicamento para recuperar, né, o organismo, porque a depressão é uma falta de serotonina, um hormônio do cérebro. O cérebro fica muito estressado e não produz mais esse hormônio que nos dá alívio, né, mental, espiritual, alegria, etc., motivação. Então, e endorfina, né, são palavras médicas, né, psiquiátricas. E eu estava fazendo acompanhamento psiquiátrico, tomando remédio. Porém, um fenômeno aconteceu comigo que me lembro claramente, porque foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Espero que tenha sido a última. De repente, umas trevas me envolvia. O meu ser, eu não sei como explicar isso, nem como definir esse fenômeno, mas é como se a luz apagasse em pleno dia. Só que você estava de olho aberto e você sabia que o sol estava à sua volta, que era dia, mas você via tudo escuro dentro de você mesmo. Uma coisa inexplicável. A gente não tem como descrever esse fenômeno, né? Porque não é simplesmente uma escuridão de olho fechado. É algo mais apavorante. É uma escuridão até, eu diria, mais densa, né, do que o escuro normal da noite, do sono e do quarto, etc. Mas estudando as cartas de João, a primeira carta de João, eu percebi que essa escuridão é da nossa natureza, quando nós estamos de algum modo afastados de Deus, pelo pecado, pela doença, por forças malignas. E essa escuridão, segundo filósofos, né, cristãos, eles interpretam que Deus nos criou daquilo que a própria Escritura diz, né, daquilo que não era evidente, que não era um fenômeno. Ou seja, nós não somos como Deus, uma luz eterna, uma existência eterna, antes o ser eterno, né? Nós fomos criados a partir de alguma coisa que nós não temos a definição com que Deus nos cria. Mas este material, essa substância da qual Deus nos faz surgir, ela é uma substância não fenomênica, ou seja, ela não tem a capacidade de produzir fenômenos nesse mundo. Só quando Deus nos cria que nós passamos a produzir fenômenos nesse mundo, que é, obviamente, a gravidez da nossa mãe, né? E eu diria até mesmo na concepção, né? Na primeira concepção da semente do homem. Ali começa o nosso ser. Para trás nós não existíamos. Aí Deus infunde a nossa alma naquele ser, ou se já existe uma capacidade de infusão de alma no encontro da semente com o óvulo da mulher, né? Poderia ser também. Aqui não é o caso do estudo desta análise,
mais dessa questão das trevas, porque também num fenômeno que aconteceu-me, em alguns fenômenos eu tenho me deparado com demônios que são trevas. São figuras como homem, mas sem rosto, sem órgãos e apenas sombras muito escuras, densas. E com voz assim de cantor de rock satânico, né? Já tive um fenômeno desse, né? Na varanda do meu apartamento à noite. E não só eu, mas o chaveiro do meu bairro teve esse mesmo fenômeno, de uma outra forma, em outra circunstância, mas no mesmo bairro. E também na cidade de Cocalzinho, numa fazenda que meu pai tinha, uma noite eu levantei da rede, estava assim, num lugar muito escuro e denso e quente, como um inferno. E lá eu vi duas figuras também negras, assim, sem rosto, sem só sombras, né? E elas falavam, mas não com essa voz de cantor de rock satânico, metálico, né? Ele falava com uma voz sombria, mas era diferente. E me parecia a voz feminina. Então, esse fenômeno da treva e da alma entrevada é um fenômeno que se repete, né, na nossa existência. E eu agora creio que é exatamente isso, quando João, nesta carta, fala sempre em andar na luz, e amar e andar na luz de Jesus, da luz de Deus, etc. E essa luz é que nos faz existir como somos, que nos dá as faculdades que temos na alma, de crer, de amar, de adorar, de ter esperança, né? De ter sabedoria, de entender a palavra, etc. Então, a nossa existência nesta forma humana depende totalmente desta infusão da luz divina. É uma luz espiritual que ilumina não a matéria como o sol, mas é uma luz que ilumina o interior, a alma, o mundo interior, a existência interior, que a gente vê na Bíblia, que chama-se alma. Então era esse o testemunho, né? Eu fico muito grato a Deus, o Espírito Santo, que me permitiu entender isso na primeira carta de João. Toda a carta ele argumenta com a questão de luz, né? Phos no grego. E é por esta razão. Também é por esta razão que a Bíblia nos chama de palha, o ímpio de palha, né, que nós devemos sempre depender de Deus, que nós não somos nada sem a luz de Deus, nada sem Deus, etc. Eu não gosto da palavra nada, porque nada é nada, né? Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos de alguma coisa que Deus nos tirou, que não é fenomenênica, ou seja, pode ter intermediários entre eu diria o nada e esta coisa, né? Nós não sabemos esse processo divino no mundo da metapsique, né? O metapneuma do espírito. Bom, eu acho que é isso, para ajudar nós crermos mais, entendermos mais a revelação cristã. Fico por aqui, oferecimento Igreja de Jesus, Ministério Igreja de Jesus, esse que falou, Alf. Se você quer aceitar Jesus, sua palavra, sua sã doutrina, com o seu espírito, faça essa oração: me arrependo, entrego minha vida, minha alma, meu espírito, meu corpo a Cristo, agora e sempre. Você quer se reconciliar? Repita isso. Você que está na paz, abençoe com Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Pai do Senhor.